você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em preces vou seguindo o meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução, hei de encontrar uma boa solução. Pai de infinita bondade, Jesus, nosso amado e divino Mestre, que nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu santo nome, buscando nesta hora, Senhor, essa comunhão espiritual com toda a equipe espiritual do Divino Espírito Santo, para que possamos formar esta corrente de luz e de amor, e que chegue a todos os corações que sofrem em qualquer parte deste mundo, Senhor, que possa levar os Teus bálsamos para ajudar a cada irmão que se encontram em sofrimento, desespero, com falta de fé, que seja nesse momento, Senhor, através das nossas vibrações, através dos nossos pensamentos, ligados à espiritualidade, possam todos receber a Tua graça, a Tua bênção, o Teu amparo e a Sua proteção. Protegei a todos que estão seus nomes lá no Divino Espírito Santo, que todos também recebam ajuda nesta noite, os trabalhadores, todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão afastados, mas que recebam, Senhor, sempre a Tua graça, a Tua bênção, o Teu amparo e a Sua proteção. Assim nós pedimos ajuda para que o nosso irmão possa ser inspirado pela espiritualidade e passe tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, para despertar os nossos sentimentos e fazer com que o amor cresça em nossos corações e seja distribuído, Senhor, por toda essa humanidade. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Assim Graças a seja. Deus, meus irmãos. Agora sim, agora eu tô completo aqui. Agora chegou a outra cara metade, né? Exatamente. A segurança chegou. Ela tá aqui porque se eu der uma rateada aqui, ela entra me ajudando. Com certeza, isso aí, Deus conserve para toda a vida, para toda a eternidade. Bom, meus É isso irmãos, aí. vamos continuar aqui então, né? Nesse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranha moral, né? A gente já estudou, né, o verdadeiro sentido, né? Quando fala odiar os pais, né? Quando fala também abandonar pais, mães, filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Hoje a gente vai estudar, não vim trazer a paz, mas a divisão, né? A espada. Então a gente percebe que Allan Kardec, né, e a espiritualidade escolheram colocar esses temas aqui nesse capítulo 23 da estranha moral para chamar a atenção do que aparentemente, de uma interpretação literal, né, seria um contrassenso a todos os ensinamentos, né, de Jesus Cristo no Evangelho, né, que eles veio para trazer semear o amor, semear a paz, né, o perdão. Então, quando a gente lê assim, né, desavisadamente, né, pode parecer estranho,
essas palavras, né? Então, esses 4 itens foram reunidos aqui exatamente para dar, para nos trazer, né, o verdadeiro sentido desses ensinamentos. Então, vou começar a ler aqui, então, pessoal, o item 16, 17 e 18. Aí a gente encerra o capítulo 23. Quando Jesus declara, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era esse. Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vi lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Porá termo à luta fratricida, que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até os seios das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu vos tenho ensinado. Então, muito interessante, né? Essa mensagem que Jesus nos traz, né? É no sentido que até hoje a gente percebe na nossa sociedade, né, essa divisão, né? Essa divisão de ideias nos seios das famílias, né? Nos grupos, né? Pessoas que têm, né, religiões diferentes, crenças diferentes, opções políticas diferentes. Então, a gente percebe que é muito atual, né? E que realmente, né, a vinda de Jesus, né, trouxe, naquela época, já uma revolução para aqueles conceitos que se tinham, né, da primeira revelação de Moisés, né, que tinha uma lei muito dura, né, para o povo hebreu ignorante naquela época, né? E aí Jesus já veio com a mensagem, né, de amar os vossos inimigos, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Veio restabelecer, na verdade, o sentido do amor, de um Deus misericordioso, no lugar de um Deus, né, que era temido, né? Era um Deus que punia, as pessoas tinham medo de Deus, né? Então, Jesus trouxe um outro conceito da divindade para a gente, de um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus compassivo, né, que nos ama infinitamente. Então, ele veio, né, com essa nova mensagem, e que, com certeza, né, a gente conhece a história, a gente percebe como que isso trouxe, né, divisão, né? Nas próprias religiões cristãs,
né, o próprio cristianismo, né, que foi adotado, né, pelo Império Romano, depois de muita perseguição, né, ele absorveu o cristianismo, mas fez uma mistura, né, com aquela religião pagã romana, né? E aí isso trouxe, né, desvirtuou muito o sentido, né, da mensagem original de Jesus Cristo. E aí a gente vê depois, né, veio a Idade Média, veio as Cruzadas, né, a luta, a guerra, a matança em nome né, os cristãos contra os muçulmanos contra os cristãos, né, a disputa pela cidade santa de Jerusalém. E aí a gente vê uma igreja, né, católica, apostólica romana que vendendo indulgências, né, que as pessoas tinham que encomendar missas, as missas eram pagas. Então isso veio trazer a reforma protestante, né, de Martim Lutero, né, que também teve a sua divisão depois, né, dos luteranos ali com os calvinistas. Então a cada momento a gente vê dentro do próprio cristianismo essa fragmentação de diversas tendências religiosas. Por quê? Por causa de uma interpretação do Evangelho de Jesus. Então, e aí vem, né, no século XIX, ano de 1857, a primeira versão do Livro dos Espíritos, que aí começou ali a fazer uma diferenciação, né, daquelas práticas que tinham se desvirtuado dentro do cristianismo, e também fazendo, né, uma união, propondo, na verdade, uma união entre ciência e religião, porque elas andavam completamente desassociadas, cada um enxergando só o seu ponto de vista individualista. Então, a gente percebe a importância, né? E, na verdade, essas revelações, elas vêm acontecendo, né, na humanidade, na medida que a humanidade se desenvolve, né, intelectualmente, moralmente, né? As coisas são reveladas aos poucos, né? Veio a obra básica de Allan Kardec, né, codificando as mensagens dos espíritos, né, no século XIX. No século XX, a gente tem, né, Leon Denis, a gente tem né, a mediunidade de Chico Xavier, através de Emmanuel, né? A obra também de André Luiz, que a gente está estudando, e tantas outras mensagens que a gente tem recebido, tantos outros livros, inclusive agora sobre transição planetária, que vai nos colocando, né? Aí você vê que a cada momento a gente está com mais acesso a esse conhecimento. Mas, assim, aí vem aquela pergunta, né? O que a gente está fazendo desse conhecimento, né? Será que a gente está usando esse conhecimento para nos transformar? Que luta é essa que a gente precisa fazer, né? Que guerra é essa, né, que a palavra de Jesus veio trazer? Que divisão é essa? É isso que a gente tem que nos perguntar. Quem que nós estamos combatendo, né? Será que nós estamos fazendo o bom combate, né, como o apóstolo Paulo nos ensinou? Então vamos adiante que a gente vai vamos encontrar as respostas. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com orgulho o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. É bacana essa.
Isso aí é a mensagem, né, uma mensagem de esperança, né, que nos trouxe o Espiritismo, né, que foi uma coisa universal, né, a obra do Allan Kardec foi realmente codificar, né, pegar essas mensagens que eram, né, dadas pelos espíritos no mundo todo, inicialmente, né, pelos fenômenos das mesas girantes, né, depois desenvolvendo-se a ferramenta da mediunidade, né, foi-se fazendo por escrito, né, enfim. Fez o elo da ciência com a religião. Exato, né, porque, na verdade, Allan Kardec, quando ele começou a estudar, a pesquisar sobre o espiritismo, ele era cético, né? Ele suspeitava até que esses fenômenos mediúnicos eram charlatanismo. Então, como ele consegue, né, através da metodologia científica que ele tinha, né, que ele era um estudioso, ele era um professor, né, ele começou a ver que isso aí era real, e que as mesmas perguntas e respostas que eram feitas em vários lugares tinham as mesmas respostas. Então ele viu que não podia ser, né, fruto de manipulação, de charlatanismo. Aí sim, ele reuniu todos esses ensinamentos e começou a obra, né, o Pentateuco do Espiritismo. Então, continuando aí, vamos lá. Estas palavras de Jesus, item 18, né? Estas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na Terra Prometida. Isso aí na época de Moisés, né? Não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens, e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Então, a gente percebe, né? Bota um pouquinho. Quando a gente coloca aqui no começo, aqui, né? Né? Não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, nesse sentido, né? Que quando Jesus trouxe a doutrina dele, né, ele já sabia, né? Ele tinha aquela visão, né, como espírito puro que ele era, sabia que isso ia trazer conflitos, né? Mas que esses conflitos seriam momentâneos, né? Momentâneos você tendo por base a visão da eternidade, né? Então é aquele momento que a humanidade passou, ainda está passando, né? Até porque a gente ainda não fez a transição ainda para o mundo em regeneração, né? A gente ainda tem guerra, a gente ainda tem perseguição, a gente ainda tem espíritos que são renitentes no mal, ainda encarnando aqui no nosso planeta, e esses espíritos estão tendo as suas últimas oportunidades, né, de reencarnar aqui para tentar se melhorar. Agora, é importante a gente saber, né, que essa paz que Jesus, né, disse que paz é essa, né? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Que ele não veio para trazer a paz, mas sim a espada. Eu acho que isso aí tem uma deixa importante para a gente questionar isso daí. Aí eu trago, para nos, né, enriquecer o nosso estudo da noite, o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, né? Esse livro aqui. Então, o livro Ceifa de Luz, ele tem lá no item 5, um item chamado A Lição da Espada. Aí tem uma passagem de Mateus, né? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E
E muitos aprendizes prevalecem da feição literal de sua palavra, para estender a sombra e a perturbação, valendo-se-lhe do conceito, companheiros inúmeros consagrados ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergando-lhes o entendimento, ao invés de ajudá-los na plantação da fé viva, quando não se desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito, ou acusando indebitamente a todos aqueles que lhes comungam a cartilha de violência e de crueldade. Então, bem atual, né? A gente está vendo isso aí nas famílias, né? O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera da guerra e do cativeiro, em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era a tirania revestida de ouro, arruinando e oprimindo onde estendesse as garras destruidoras. Aí veio Jesus, né? Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz, em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. Olha só, né? A espada, se a gente parar para pensar, visualizar uma espada, né? Ela tem o cabo, né? Tem uma trave, tem a lâmina da espada, né? Se você colocar ela ao contrário, a espada vira uma cruz. Muito interessante isso, né? É por isso que seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome, as guerras santas, né? A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui, incessante da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva e bem por mal. Assim, essa aqui é interessante esse fechamento, ó. Assim, se recebeste a espada simbólica que o mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarrilhando sobre o pretérito a espada da nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então, a gente percebe que esse combate, né, quando até o apóstolo Paulo fala nisso, né, ele combateu o bom combate, não é o combate para o outro, né, não é o combate das circunstâncias, porque aqui na Terra, essa paz que a gente busca ter, ela pode ser traduzida também na busca humana da felicidade, nas coisas que nos trazem felicidade, nos momentos felizes, nos prazeres da vida, de ter uma situação material confortável, de ter uma situação financeira que nos traga tranquilidade. Mas isso são as influências exteriores do mundo, né? É aquela paz efêmera. Por quê? Na maioria das vezes, quando a gente encontra o equilíbrio na saúde, a gente, às vezes, não tem uma situação financeira que nos favoreça. Quando a gente consegue uma situação financeira boa, razoável, e a saúde direitinha, aí vem uma dor moral, né? Ou a perda de um ente querido. Então, esse estado de paz, baseado só em coisas exteriores, é uma paz efêmera, é uma paz que não é completa, é uma felicidade que é falsa. Então, a verdadeira paz, a verdadeira
o sentido real dessa paz é uma paz interior, é uma paz de serenidade, é uma paz de renúncia ao nosso egoísmo, ao nosso ego, às nossas vaidades, né? É a gente combater isso em nós mesmos, né? É a gente pegar essa espada, né, que a gente antes guerreava contra o outro, né, que a gente julgava como adversário, como inimigo, e a gente voltar essa espada para nós mesmos, para matar na gente o homem velho, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, esses pecados, essas más tendências que a gente se arrasta, né? A gente patina nisso aí há séculos incontáveis. Então, esse é o verdadeiro, né? Essa é a verdadeira luta, né, que a gente precisa ter, não contra o próximo, né? Na verdade, o próximo, né, as pessoas difíceis que a gente encontra na vida, né, os adversários, são nossos grandes professores, né? A gente tem que aprender com as pessoas difíceis, né, com o nosso superior hierárquico, né, exigente, a professora rígida, com um parente difícil, com um vizinho, né, que nos perturba. Isso tudo é para poder fazer o quê? Para a gente aprender com essas situações, para a gente domar, né, dentro da gente, né, todas aquelas inclinações que a gente tem, né, os nossos instintos de praticar o mal, de revidar uma agressão, de não perdoar as pessoas, né, e não se perdoar também. Enfim, então é nesse sentido que a gente precisa combater, né, esse bom combate aí. Algum comentário, pessoal, até agora? Fica à vontade aí. Mas está muito bom a sua palestra hoje. Obrigado, tia. A tia sempre... Mas hoje você está... Não, vamos lá, tia. Está bem claro. Tia, a gente releva. Mãe, tia, né? Aquele negócio. Mas não. Amor de tia. Olha a verdade. Tá bom, tia. Então, vamos lá. Então, pessoal, continuando aqui, a gente tem mais um livrinho, né? Ele é pequeno, né? No seu tamanho físico, mas grande no conteúdo, né? Que é o Pão Nosso. Né? Muito bom. E lá no Pão Nosso, né? Que é também, né? Espírito de Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier. Ele tem uma passagem, né? Que fala, né? A gente está falando de Paulo, né? Que é um grande exemplo para a gente, né? Paulo, ele antes era Saulo, né? Doutor da lei, né? Cidadão romano, e que vivia, né? Defrontando os outros doutores da lei, né? E ele era insuperável, ele vencia todos eles, ele tinha um cabedal de conhecimento muito grande da lei judia, né? Enfim, então mas só que ele usava isso sempre para poder conseguir bens materiais, conseguir uma posição hierárquica dentro do sinédrio, dentro da sociedade, né, judia daquela época. E o ápice disso foi quando ele viu que os cristãos eram uma ameaça àquela ordem instituída daquela época, né? Então, ele passou a perseguir os cristãos. Até que, em um dado momento, né, a gente já leu aí Paulo Estevão, né, já conhece também essa passagem, indo na estrada de Damasco, Jesus o defronta, né? Paulo, por que me persegues? E ele cai de joelhos, né, diante daquela luz, né, do Espírito do Cristo, e aí fica num estado de cegueira, até que ele chega a Damasco, né, e depois de muito sofrimento, né, estou abreviando aqui a história, que a gente já conhece, ele é curado, né, pelo Ananias. Então a gente vê, depois disso, né, a transformação de Saulo em Paulo, que não foi só uma mudança de nome, mas de postura, de uma guinada de 180 graus na trajetória espiritual dele, né? E aí a gente começa a entender, né? Quando a gente começa a estudar um pouquinho o porquê disso tudo, né? Então, aqui no livro Pão Nosso, aqui tem o item 178, que fala do combate interior, né? Aquilo que eu estava falando.
Tendo o mesmo combate já em mim, tendes visto e agora ouvis estar em mim. É o que Paulo falou para os filipenses. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepor-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha, modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates consigo mesmo, dia virá em que serás chamados a semelhante serviço. Aí esse é um recado para nós, para fechar, né? Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Né? Que lição, né, maravilhosa para a gente, né? Paulo teve que passar por tudo isso, né, para se transformar. Ele já era um espírito preparado, né, só que estava usando toda a energia dele, né, num sentido oposto, né. E graças a Paulo, né. Interessante que ele, com a mesma força que ele tinha no trabalho negativo, né, ele quando ele se transformou, ele teve a mesma força, mesmo entusiasmo, a mesma vontade para o lado de regeneração, né? Ele não, assim, não esmereceu, não ficou assim, aquele que acredita em Jesus, aquele que deixou o mal e agora aceita o bem, não. Ele trabalhou com a mesma intensidade que ele trabalhava quando ele acreditava na verdade. Que antes da gente entender, a nossa verdade é outra, né? Então, você pode estar trabalhando numa verdade que você não acha que seja errada, com muita força e muita intensidade, com muita fé até, inclusive. Porque, para você, aquela verdade, no momento, é aquela. Como você colocou aí das cobranças de impostos, cobrança de missas, cobrança de indulgência, o rico, quando pagava pelos seus pecados, ele acreditava que estava salvo. Não é? Porque ele amava tanto o dinheiro a ponto de doar para se salvar, é porque ele acreditava que aquele dinheiro era o Deus. Não era porque ele acreditava mesmo. Eu me lembro que teve aqui em Macaé também, teve uma vez, uma certa pessoa, que teve uma atitude meio deprimente, que prejudicou pessoas em relação à situação política, essas coisas aí, que não interessa a gente agora entrar em detalhe, mas que jurou, inclusive para mim, por todos os santos, que ele fez achando que estava ajudando o Brasil. Na cabeça dele estava certo em ter aquela atitude. Ele estava ajudando o Brasil. Quando você acredita numa coisa e luta por aquilo, e ainda não aprendeu a outra,
você acha que aquela sua verdade é a sua verdade. Então, É cada verdade um no seu absoluta, tempo, né? É a verdade absoluta. Cada um né? na sua hora, cada um no seu tempo, cada um na sua hora, porque a verdade nossa agora é essa, mas, como diz Kardec, futuramente pode ser outra, né? Se a gente conhecer coisas diferentes, que nos esclareça mais, que nos mostre mais situações concretas, nosso espírito mais amadurecido, a gente pode encontrar outras verdades, né? Então, o que a gente defende agora, pode ser que futuramente a gente ainda acrescente mais alguma coisa, né? Desprezar não vai, mas acrescentar sim, né? O que nós já sabemos, que nós já entendemos, já acreditamos, mais coisas, né? Nossa verdade agora é essa, mas pode mudar. Também eu achei bacana, Alexandre, essa parte aqui que diz assim, ó, as primeiras duraram séculos, lá no item 17. Essas duraram apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos dos cegos. Quer dizer, isso enche a gente de esperança de que o mundo está realmente, a gente acha que não, mas está caminhando para a transição do planeta e que vai conseguir, que vamos conseguir, porque são muitos focos de amor, são muitos focos de trabalho no bem, né? E de defesa de situações sociais, políticas, econômicas. São vários grupos defendendo várias situações. Então, está eclodindo tudo ao mesmo tempo. E a gente aproveita o quê? Para aprender de tudo um pouco e ter nossa opinião formada em relação a tudo. E vencer nossas dificuldades em relação a muita coisa. Não é só de uma guerra com um país e outro, né? Aquela situação. Ou outro, né? Ou um partido ou outro. Agora, os partidos, entre aspas, nós acatamos a todas as ideias e aprendemos muita coisa ao mesmo tempo, porque estão surgindo muitas situações no globo diferentes, muita gente acatando, né? Determinados pontos de vista, e nós podendo refletir em cima de todas essas situações e, de alguma forma, evoluir em vários pontos ao mesmo tempo. Jesus nos deu a oportunidade agora é como se a gente fizesse uma faculdade, que ao invés de ser uma faculdade só, várias, fosse a semana inteira para várias aulas, né? De várias coisas, para se formar em muita coisa, emocionalmente, espiritualmente, né? Então, mostrou para nós focos, olha como a gente vê, defesa, movimento disso, movimento daquilo, né? Pessoa levantando polêmica de tal situação, religião explicando os seus pontos de vista, e nós aqui, ó, absorvendo tudo, como você falou assim, o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos absorvendo isso tudo, nós estamos fazendo um resumo disso tudo, procurando saber o que nós estamos tirando proveito e aonde que nós precisamos mudar. É a hora do nosso questionamento, né? Nós estamos aproveitando, sim, esse tempo, fazendo esse questionamento em nós, de tudo isso que está surgindo, aonde que nós temos colocado aí, em todos os setores, que seria bom, né? Defendendo o quê? Mudando o nosso ponto de vista em relação ao preconceito, as situações sociais, a caridade, né? A nossa elevação moral, a educação, a ciência, como nós estamos vendo isso tudo. Então, está abrindo um leque de oportunidade para nós e que Jesus coloca que vai ser mais rápido, né? A gente pensa que está devagar, mas não está devagar, está a passos bem acelerados. É só a gente que é muito ansioso, né? A gente quer tudo aqui e agora, né? A gente não consegue ter essa visão de uma linha do tempo mais abrangente. Isso, eu acho que está muito bom. Tá bom. Alguém quer colocar? Muito bem, Valquíria. Alguém quer contribuir com uma... A gente que está tentando entender tudo, já reparou? Pelo menos as pessoas que me cercam aqui, meus filhos, meus netos, meus parentes, meus amigos, todo mundo querendo entender tudo, querendo saber de tudo, questionando muito, impressionado com muita coisa. Isso vai despertando em todo mundo, né? Um questionamento diferente, dessas lições de moral aqui que nós vimos que são, né, difíceis de entender. A gente vai conseguindo esclarecer um pouco mais. Quanto mais coisa vier, melhor, né? Para nós. É isso aí. Alguém gostaria de...
Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, de comentar também? Fica à vontade aí. E juntos caminhamos. O pessoal está meio quietinho hoje, né, Valquíria? Está só eu e você falando. Só eu que sou a faladeira, né? Tem a Valéria que é faladeira igual a mim, tá aqui. A Valéria está quietinha também, né? O que você achou, Valéria, dessa lição aí? Eu acho bacana isso, eu gostaria até de ser uma pessoa menos faladeira, mas não consigo. Filha, Mas não muda Tudo assim bem. fácil, não. tá quietinha, né, Valéria? Não, eu meio cansada, que essa noite os bichinhos estavam muito agitados, não me deixaram dormir direito. Então, eu estou meio sonífera. Mas essas questões eu acho bastante interessante, né? Principalmente por conta dessas dúvidas que ficam na gente com relação à nossa evolução, né? Eu estava, inclusive, lendo esses dias assim, que a parte nós humanos vamos até rápido demais, apesar da gente achar que não. E o que me surpreende é que mesmo que essa confusão toda que foi feita, que se por um lado a gente não estava totalmente, quer dizer, a humanidade não estava totalmente preparada para entender a palavra de Jesus, né? Que ele precisou falar por parábolas. Imagina, se a gente, tipo, 2000 anos depois, ainda tem dificuldade de entender essas parábolas, imagina naquela época, né? Que não vejo o povo tão muito mais inteligente, né? do que a gente. As pessoas ainda eram muito brutas, muito arraigadas àqueles preconceitos, a tudo aquilo que elas estavam muito mais próximos da animalidade, né? E a gente continua tendo um pouco essa dificuldade, mas eu acredito que está ficando bem mais claro, né? Assim, pelo menos para mim, vejo muita gente já percebendo isso. Inclusive, uma coisa interessante, que talvez não tenha muito a ver com o assunto, embora não esteja, assim, você não veja, eu não tenho prestado muita atenção ou pesquisado a respeito da divulgação do espiritismo no mundo, mas algumas verdades espirituais estão sendo colocadas em desenho animado. É impressionante. Esses dias eu li assisti um vídeo sobre um desses terapeutas holísticos, sobre aqueles. Você já ouviu falar Monstros S.A.? E ele associando com a questão umbralina, né? De toda a tecnologia que tem, do susto, de coisas crianças, e que depois que o amor, que é aquela menininha, entrou naquele, ela começou a transformar, iluminar, e os monstros começaram a passar assim. Sabe, eu achei muito interessante a interpretação deles. Você vê, tem um monte de outros desenhos e filmes mesmo que estão trazendo essa realidade espiritual mais perto do público. A gente ainda tá meio como parábolas de Jesus, né? Porque tem muita gente que assiste e não entende. Eu mesmo tinha assistido, não tinha percebido esse lado. Mas muito interessante, eu acho importante mesmo. Até eu estava lendo uma questão do Miramês, uma coisa que você colocou, é que temos que estar estudando sempre. Sempre porque as coisas, como nós ainda não estamos preparados para entender e compreender toda a grandeza de Deus e da criação, muita coisa ainda fica meio que por cima, né? A gente não consegue compreender, então a gente fica na dúvida e a gente até acaba confundindo as questões, né? E ele coloca que é bom a gente estar pesquisando, estudando, porque com a nossa evolução e o nosso aprendizado, nós vamos sendo capazes de compreender mais. É que a gente está progredindo, evoluindo o tempo todo, né? Então, a gente consegue entender melhor e essas informações, o que a gente já está preparado para entender, já vão chegando. Então,
comparada ao Evangelho da época que o Kardec escreveu e o Livro dos Espíritos, já tem muita coisa que a gente está preparado para entender e já está sendo bem mais detalhado, né? E a gente precisa estar sempre em cima, porque, embora não seja, ele mesmo, o Miramês coloca, que embora a coisa mais importante não seja a gente saber da onde a gente veio, mas o que nós estamos fazendo agora com o aprendizado que nós temos, que nós já conseguimos perceber. Isso é importante. Pronto, queridos, falei demais, tá bom? Não, eu acho que tem que se inspirar sempre, né, nos exemplos que o Evangelho nos traz, né? Eu acho que o Evangelho, a história do cristianismo, né, tem muitos exemplos edificantes para a gente de vida, né? E ainda falando um pouco mais, né, sobre esse grande exemplo, né, do apóstolo Paulo de Tarso. O Paulo foi um grande divulgador, né, da mensagem de Cristo, né? Porque ele, como tinha cidadania romana e falava vários idiomas, falava fluentemente latim, e outros idiomas da época, ele conseguia se comunicar, né, com vários lugares, né, com Éfeso, com Corinto, com Timóteo, com pessoas, enfim, as igrejas, né, Etióquia, né, enfim. E aí, eu trouxe aqui para a gente finalizar, já caminhando para o final, né, do livro Palavras de Vida Eterna, também de Emmanuel, né? O Emmanuel está muito presente, né, nessa relação com Paulo, né? Bom combate, item 148. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? Como é que foi a transição de Paulo, né? Está lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégias e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste, na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora de entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas desde o instante em que Ananias o recolheu enseguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa, incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Então, que esse exemplo, né, de Paulo nos inspire, né? Quando a gente achar que a gente está sendo derrotado aqui na Terra, ou como dizem os americanos, né? Os americanos têm um conceito muito interessante, né? Assim, que eu discordo, né? Mas é o conceito de vencedor e de perdedor, né? Para ele só tem a pessoa, ou é uma coisa ou é outra, né? Ou você é um winner ou você é um loser, ou, né?
Então, assim, é complicado isso, né? Porque, na verdade, né, o que é ser um vencedor aqui na Terra e o que é ser um vencedor para a espiritualidade, né? Aonde que a gente quer colocar os nossos tesouros? Né? É dentro dos cofres ou é dentro do nosso coração, através da prática de caridade, né? da renovação íntima? Então, esses valores, né? Quais são os valores que realmente interessam para a gente? Né? Os valores transitórios, né? Dos títulos da terra, dos títulos de conhecimento, né? do status social, ou são os valores morais, os valores eternos? Então, esse exemplo de Paulo, ele continua vivo dentro da gente, né? Então, que a gente possa, né? Não só o exemplo de Paulo, mas outros tantos exemplos que a gente teve, né? O próprio Francisco de Assis, né? Que também era de berço nobre, né? Que abdicou a tudo, né? E conseguiu, na época, né? Assim, dar uma reforma, na verdade, na Igreja Católica, em termos de exemplo de humildade, né? E tantos outros que a gente tem notícia, né? O próprio Chico Xavier também, com uma vida dedicada aí à causa espírita, Divaldo Franco. E tem a turma nova, né, que está vindo aí, né? Haroldo Dutra Dias. Hoje a gente viu uma palestra do Arthur Valadares, né? Eles são até muito parecidos, né? Fisicamente. Eu fiquei me imaginando assim, poxa, parece ser irmãos os dois, né, cara? Mas como é que a espiritualidade, né? Ela está sempre nos brindando, né, com esses seres, né, com essas pessoas que já estão à frente na trajetória evolutiva, né? A gente começa a ver um garoto, né? Ele deve, sei lá quantos anos que tem o Arthur. É um jovem, né? Vamos dizer assim. Não tem mais, acho que uns 30 anos, 30 e poucos anos, mas de uma sabedoria, de um conhecimento fora do comum, né? Então, assim, a gente tem hoje acesso a tanto material, né? Se a gente começar a olhar ali no YouTube as palestras, né? Se debruçar sobre qualquer tema que a gente vai estudar aqui, é uma enormidade, né? Então, às vezes, a gente se dedica, às vezes, a assistir um filme, assistir uma série, e vai deixando as coisas que realmente se interessam, né? As coisas que são realmente interessantes para a nossa vida futura um pouco de lado, né? A gente vai perdendo as oportunidades de combater o bom combate, né? De transformar realmente a nossa vida, né? Então, eu acho que nessa noite, eu acho que cabe a gente sair daqui com essa reflexão, né? Se a gente realmente está fazendo tudo aquilo que a gente pode fazer, se a paz que a gente está buscando, que paz é essa que a gente está buscando, né? Se é a paz de Jesus, né? Ou é a paz do mundo, né? E a paz de Jesus é uma paz que, né? Ela nos traz aqui na Terra sofrimento, né? Ela não traz para a gente aqui uma serenidade, uma coisa que seja do mundo, né? Ela traz a gente refletir, né? Uma reflexão e também a mudança nossa, porque toda mudança é complicada, né? Na mudança a gente tira tudo do lugar, até você arrumar tudo, colocar tudo, é um sofrimento, são os transtornos, né? Então, quando Jesus disse para a gente que ele veio trazer a espada, né? Ele quer que o fogo venha, são as mudanças que a gente precisa fazer. Infelizmente, na nossa condição, a gente ainda precisa ainda do sofrimento, né? De reencarnar na Terra, né? De não só a gente se arrepender, né, daquilo que a gente fez no passado, que a gente sabe que o nosso passado, né, é tenebroso, mas também a gente expiar, né, que são três coisas, né? Arrependimento, expiação e transformação. Qual é a terceira coisa que complementa? Transformação. Não, a gente qual é a terceira condição? Vamos lá, de novo, né? É a gente buscar o arrependimento é a primeira coisa, né, que a gente tem. Sim, arrependimento é a primeira coisa, expiação, que é a lei de causa e efeito que vai trabalhar, e depois é a reparação.
quando a gente consegue fazer de novo, né? E reparar aquela falta, reparar aquele prejuízo, aquela coisa que a gente fez para o nosso próximo, né? Então, esse tripé aí é importante na nossa vida, né? Não adianta Maria? reconhecer, tem que consertar, né? E Maria? Consertar o erro. Tem que Né? consertar. O mais difícil é isso, é consertar o erro, depois que você... Reconhece. O remorso é a coisa pior, acho que de tudo isso, o remorso é a pior coisa que deve ser. Depois da palavra dita, né, da flecha atirada, né? É difícil. Tem coisas que não voltam atrás, então a gente tem que realmente orar e vigiar. Pensar bem antes de falar. De falar, de fazer, de agir, né? E uma vez que a gente fez, a gente reconhecer realmente que errou... Aliás, a gente tem que estar constantemente vigilante, né? Porque a gente faz muita coisa errada. Verdade. É verdade. E essa vigília vem do conhecimento, né? Do estudo, de buscar esse aprendizado, né? Então, tem que aprender para poder praticar, né? Isso, a gente começar a perceber, né, o quanto que a gente ainda falta aprender, né? E aí a gente buscar realmente essa mudança que não é fácil, né? Como eu estava dizendo. Mas a gente tem aí todas as ferramentas, todas, né? Hoje, então, é tudo muito mais fácil para a gente, né? Buscar esse conhecimento, né? Todos os meios nos levam a ter o conhecimento, né? Nós temos meios importantíssimos para a gente poder estudar, entender, né? Compreender qual é o nosso papel no mundo. O que a gente está fazendo aqui, por quê, o que Deus quer que cada um faça, né? A gente tem que buscar isso todos os dias, dentro de nós mesmos, para ver o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, onde eu estou, com quem eu estou, por quê? Essa pergunta toda hora, todo instante. Não é fácil não, mas nós estamos aí para isso. A doutrina nos dá todos os esclarecimentos que nós precisamos para poder caminhar para frente, né? Desculpa aí, agora eu acordei e estou falando. É isso aí, Dona Maria, só está coberto de razão, né? Graças a Deus que a gente tem o Espiritismo. A gente tem que fazer essas perguntas toda hora, minha filha. Tem procurar entender, né? Qual é o nosso papel, o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. É isso aí, meus irmãos. Então, que a gente fique, então, na paz, né? De Deus, né? Que a gente, nessa paz verdadeira, né? Da busca das verdades que Jesus Cristo nos trouxe, né? Que a doutrina espírita, né? Alargou nosso campo de visão. E é isso. Esse era o recado da noite aí. A gente entender, né? Essa estranha moral, né? Que de estranha não tem nada, né? Dona Maria, moral, né? Tá com a senhora, então, já que a senhora está acordada aí. Não. É a Valquíria que vai fazer a prece. É a Valquíria, tá certo, a senhora fez na abertura. Eu que tô... Se ela quiser fazer também, aproveita que está acordada. Não, Valquíria, pode concluir, por favor. Fazer, Valquíria. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo da noite, com muita gratidão aos nossos amigos espirituais que aqui estiveram conosco, intuindo o nosso irmão, colocando palavras que tanto nos confortou, nos esclareceu. E nós estamos gratos por tudo isso, Pai querido. Nós estamos gratos também por essa encarnação, vivendo por nós, a oportunidade grande que temos de aprender, de nos transformar, que nós possamos encontrar força na nossa fé, força nos seus ensinamentos, na sua doutrina, a doutrina espírita maravilhosa que nos transforma, para que possamos colocar em prática o máximo que nós pudermos desses ensinamentos que viemos adquirindo nessa época, nesse estado de vida que nós nos encontramos. Que possamos, Pai, estar sempre atento aos conhecimentos, estar sempre atento às nossas atitudes, aos conselhos, às palavras que ouvimos, às palestras dos nossos irmãos, às boas leituras, para que possamos colocar em prática tudo isso que aqui ouvimos, tudo isso que aqui aprendemos.
Aproveitamos, Pai querido, para te pedir a sua ajuda, proteção, a sua misericórdia para todos nós que precisamos muito, para os nossos irmãos que se encontram ainda no mundo de completa ignorância em relação à situação da vida espiritual, que eles possam entender a verdadeira situação da sua vida na Terra, da sua permanência, de todos nós aqui, para que viemos, o que Deus espera de nós, possamos encontrar em todas essas oportunidades a explicação necessária para esses esclarecimentos. Ampara os nossos irmãos que aqui não puderam estar, ampara os nossos irmãos que porventura poderão ouvir essa nossa prece, esse nosso estudo em outros horários, que eles possam também sentir essas vibrações de amor que nesse instante estamos sentindo. E ampara os nossos irmãos desencarnados recentemente, aos seus familiares, para que possamos todos ser amparados, ser bem recebidos pelos espíritos de luz, e assim, Pai querido, iniciarmos a nossa caminhada com muita paz, com tranquilidade, com muito amor no coração e muito felizes por ter tido a oportunidade de conhecer essa doutrina que nos elevou, que nos transformou e que nos acalmou tanto a nossa alma. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Obrigado, Alexandre. Muita paz. Ô, Léo. Léo e Helder, daqui a pouco ali na outra reunião, né? Tem mais uma reunião aí, pessoal. A Semana Espírita começa nesse sábado aí, né? Sábado, agora, dia 10, começa a nossa Semana Espírita, todo mundo conectado aí, né? Prestigiando. Léo e Helder estão à frente da parte de informática aí, de tecnologia, vão mandar ver, nos representando aí. E Claudinha? Claudinha vai estar na parte de ambientação no dia 15, né? Aí a gente vai se reunir. A gente vai poder participar, tia. Participar? A gente vai mandar o link para todo mundo. A gente hoje vai fazer um teste, né, para ver como é que vai ser, acho. Eu também estou meio que caminhando. Como é que chama? Perdida. Como é que é o nome do negócio mesmo, Léo? Eu não decorei aí. StreamYard. Esse jardim aí. Navegar nesse jardim aí, né, Helder? Requer atenção, às vezes é de uso bastante intuitivo. Agora, é claro que requer bastante atenção, tem que ficar atento. Tá bom, então. Então vamos desconectar aqui, porque nós três vamos ter que entrar na outra agora. Beijo para vocês todos, tá bom? Beijão, querido. Com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fique bem. Valeu, querida. Obrigada. Para todo mundo. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tá indo. Por onde andou Jesus, sentindo